Não deu, gente. Não teve como não se emocionar e não chorar no episódio 20 de Summertime Render. A despedida da Nagumo Sensei foi... Pegou no peito, gente. Que episódio, que anime. Vamos aqui comentar junto com o Mano Joe tudo que aconteceu no episódio número 20. E pra vocês que ainda não assistiram, vocês podem ir no site do animesonlinebr.org, que vocês vão encontrar lá, tá bom? Vamos comentar junto com o Mano Joe, vamos lá. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Summertime Render, episódio número 20. Já agradeço todo mundo que tá deixando o like, o dislike, compartilhando, comentando. Antes de mais nada, eu quero que vocês me comentem aí embaixo o que vocês sentiram nesse episódio. Se vocês se emocionaram, se vocês também choraram, se vocês já esperavam. Eu simplesmente já esperava, mas mesmo assim eu me emocionei demais. E tem outra, não é o quanto você vive, mas sim como você vive a sua vida. Essas palavras da Nagumo Sensei, ó, bateram aqui também. Ai, cara. Quando ela deu o adeus, velho, mano, eu fiquei triste. Porque eu falei, ela não vai mais voltar, velho. Ela não vai mais voltar. E aí foi barra demais, velho. Então, como eu disse, já me comenta aí o que vocês acharam, porque nós vamos começar aqui de onde partiu do episódio passado. Bom, gente, primeiramente o episódio vai começar com a luta da Nagumo Sensei contra o Shide, e algumas coisas são perceptíveis pra gente. Uma delas é, o Shide é o real inimigo da coisa toda, a Haine é uma pessoa manipulada por ele, e uma terceira coisa é que nós já sabemos que de alguma forma o Ryonosuke consegue entrar na lama do Shide, invadir aquele pedaço do corpo dele e arrancar uma sombra de lá de dentro. E daí a gente pode descobrir uma forma de derrotar o Shide. Porque nesse primeiro embate da Nagumo Sensei, nós percebemos que ela está muito rápida e a Haine já notou. Ela está muito mais rápida do que a Ushio, né? Ela é muito mais forte, aparentemente, do que a Ushio. E se não fosse a Haine passando visões do futuro pro Shide, o Shide nunca derrotaria a Nagumo Sensei e a Nagumo Sensei conseguiria matar ele de uma vez por todas. E aí, então, que nessa batalha a gente vai ter uma conversa ali, onde a Nagumo Sensei explica o porquê que ela voltou pra ilha, e tudo é porque ela quer se redimir, porque quem foi o verdadeiro culpado do seu irmão morrer, entre aspas, foi ela. Porque se ela não tivesse, por exemplo, feito amizade com a Haine e tudo, nada disso teria acontecido. Então, ela indiretamente é uma culpada, ela se considera uma culpada, mas ela sabendo que ela conseguiu chegar lá naquele ponto, vai enfrentar o Shide de uma forma ou de outra, pelo menos ela vai tentar salvar as outras pessoas que ainda não morreram, que ainda tem chance de viver. Muito legal também que a Nagumo Sensei, a todo momento, vocês percebem que ela tá tentando influenciar a cabeça da Haine novamente, fazendo a Haine pensar, poxa, tá vendo, você não entende o porquê que eu tô voltando pra ilha, você me escaneou e você não sabe? Como assim, né? Primeiro ela tenta jogar uma armadilha em cima da Haine, mas aos poucos a Haine vai começando a ser convencida pelo que ela tá falando, até o momento que ela manda, ó, o Shide no terceiro loop, ele falou que aquele era o final dele, que era um negócio dele, e não esse negócio de voltar pra casa. Então, qual é a sua, Haine? Será que você tá sendo realmente manipulada por ele? E a Haine percebe, opa, Shide, como é que é? Que negócio é esse do seu final? E aí o Shide tenta ali, né, enganar de uma forma ou de outra, mas talvez se a Haine pegar as memórias do Shide, ou pegar as memórias de alguém que viveu aquele terceiro loop, talvez ela venha notar que o Shide esse tempo todo tem enganado ela, porque o Shide é o real inimigo da coisa toda. E plantando essa sementinha na cabeça da Haine, que ela vai levar pelos outros loops, porque essas memórias que ela tá tendo agora, ela também vai pros outros loops, logicamente a Nagumo Sensei não morreu em vão. E aí ela começa a lutar contra o Shide e, mano, porradaria muito louca. A Nagumo Sensei é demais, que mulher, que best wife maravilhosa. Ela consegue chegar perto do Shide e notar que a armadura dele é um ninguém e que o que tem dentro dele é um vazio. Ainda não entendemos exatamente isso, mas ela aproveita esse momento para pegar o Ryonosuke, passar os dados dele, tirando ele do corpo dela, passando diretamente pro Shide, e aí ele consegue entrar lá dentro dessa armadura, desse vazio, porque acredito que só através da sombra, tipo a Ushio ou o Ryonosuke, que são mais habilidosos, para poder entrar diretamente naquela lama e através daquele material conseguir de alguma forma
chegar no Shide de verdade e matar ele por dentro. Mesmo que ele seja um vazio, ele ainda tem uma origem, ele ainda tem um início ali dentro daquela sombra. E é ali que a Nagumo Sensei quer chegar. Tanto que o Ryonosuke ele consegue entrar lá no Shide, consegue sair como sombra, mas ele saindo do corpo da Nagumo Sensei, a Nagumo Sensei já começa a sentir os efeitos ali no corpo, como quebrando os tendões e tudo, sentindo a dor. O Ryonosuke sai de lá como sombra e fala: meu Deus, não sei. Realmente funcionou, Hizuru, né? Que é a Nagumo Sensei. E aí ele chega lá, o Hizuru tá caindo, aparece a Tokiko, porque a Nagumo Sensei deixou tudo pra ela, ela aparece pra bater no Shide, e aí a gente vai pular ali pra parte do Shinpei. Outra coisa na conversa dela com a Haine, eu achei bem legal que o que dá humanidade para as pessoas é o vocabulário, são as palavras, são sentimentos, né? Eu acredito que é aquilo que a Nagumo Sensei queria passar pra Haine e pro próprio Shide, notando que eles são humanos de verdade e as sombras nunca vão ser humanos de verdade. Eu achei muito interessante porque vai muito de interpretação. Porque mesmo que você seja, por exemplo, você é um computador, mesmo que você tenha todas as informações, você ainda continua, por exemplo, sendo um computador. Você ainda não entende aquelas palavras. Você tem informação, mas você não entende elas de verdade. Entende o que eu quero dizer? E é isso que ela quer dizer pro Shide, porque nós humanos temos essa capacidade de interpretar a situação. Por isso que a Haine não percebeu o que a Nagumo Sensei estava falando. E a gente percebe também que o corpinho da Haine, o corpinho do Shinpei, que a própria Haine ali, a mãe das sombras, ela pega, ela traz consigo personalidade, ou seja, a personalidade, a inteligência, por exemplo. Se ela copiou o Shinpei, ela vai copiar ali uma das habilidades do Shinpei, que é ser calmo, frio, calculista, esse monte de coisa e tudo. Assim como também ela tem as características da Haine antiga, uma menina que gostava de ser mimada, uma menina que gostava que tratassem ela bem, que é uma menina sozinha. Então isso é bem bom de reparar ali, porque isso pode fazer uma diferença nas sombras, porque mexendo com sentimentos humanos dentro da sombra, talvez tenha algum efeito. E é uma coisa que o Shide não tem. E talvez porque o Shide não tem isso? Porque mesmo que ele seja uma cópia humana daquele primeiro Shide, ele continua sendo um vazio. Já perceberam isso? Que talvez o objetivo dele só ficou na cabeça e ele não conseguiu interpretar a situação. Então daí vem o detalhe. Ele morreu há muito tempo, mas aquele desejo dele de talvez viver eternamente ou alguma coisa assim, carregou através dessas sombras lama que ele vem fazendo durante esse tempo todo. Isso é interessante. E outra coisa que colabora para minha teoria, segundo das sombras do Shide e tudo, da armadura dele ser um conglomerado de sombras, é o simples fato de que episódios atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar, que aquela enfermeira que cuidava ali da clínica e tudo, ela é, entre aspas, morta, né? A sombra dela vai pro corpo do Shide direto para que o Shide a domine, aquela sombra, para que se transforme em uma parte com o corpo dele. Então isso mostra que aquilo talvez seja um conglomerado de um monte de sombras que vira apenas uma lama dentro daquele vazio. E bom, nós vamos para a parte do Shinpei. O Shinpei acaba encontrando a outra parte do Shide, a outra parte que eu não entendi muito bem porque ele não lutou dessa vez com a Mil, né? E é então que ele dá uma dica pro Shinpei, ó, eu não quero ser hackeado. E aí o Shinpei fala, pô, se ele não quer ser hackeado e a única pessoa que hackeia aqui é o Ushio, significa que ela ainda está viva. E sim, ela está viva dentro daquela conchinha que tá guardada no bolso do Shinpei. Só que reparem numa coisa, a todo momento o Shide é o único que não sente as sombras ao redor. Então, mesmo ele sendo uma sombra, vamos falar assim, que híbrida, ele é o único que não sente essas outras sombras, não sente a Ushio, e isso vai correlacionar já diretamente com o final do episódio, eu vou explicar pra vocês onde. Bom, de toda forma, a Mil e o Soul foram mortos, foram diretos lá pra Haine. Eu pensei que nesse momento a Mil Sombra corria um risco de ser transformada em inimiga novamente, mas aí ela vai lá, corta a cabeça do Dr. Masahito. O Shinpei começa a perceber que o Ushio pode estar viva de alguma forma, e a Nagumo Sensei e a Ushio talvez tenham descoberto como vencer de fato o Shide. Por isso que na parte final do episódio, a Nagumo Sensei ela vai dar uma dica pro Shinpei, e essa dica talvez venha bater diretamente com as coisas que a Ushio falou pro Shinpei perceber e tudo mais. E bom, o Shinpei chega no momento lá, né, eles acabam matando o cara e tal, e aí eles veem a situação, eles precisam ir pra aquele pedaço da ilha que tá todo destruído, porque aí então eles encontram o corpo da Tokichan, e aí ela diz, mano, ó, todo mundo morreu, eu tô quase morrendo aqui também, por favor salva o Ryonosuke que ele tá lutando contra o Shide. Então a sombra do Ryonosuke continuou lutando contra o Shide naquele momento, e aí o Shinpei fala, mano, agora não tem muito o que eu fazer, né?
Então é o seguinte, vou pegar a pistolinha e ó, bimbar o Nicolau, nós vamos voltar, nós vamos tentar salvar todo mundo de alguma forma que for possível, né? Porque tá todo mundo lascado, tá todo mundo morrendo. Shinpei toma aquela decisão fria assim, né? E fala que vai salvar a Mil Sombra, né? Então o que ele vai fazer, né? Ele vai encontrar primeiro com a Mil Sombra, porque ele já começa a ter memórias, parece que seus poderes aumentaram, né? Ele começa a saber quando exatamente ele vai voltar. Parece que os poderes dele, né, de visão no futuro e também visão do passado, de onde ele vai voltar exatamente, começam a surtir efeito. E aí o Shinpei olha e fala assim, ó, eu vou voltar naquele estágio às 10h10, então eu vou correr, salvar a Mil Sombra, impedir o Soul e a Mil de ir até ali o jardim do Alan, e depois eu vou lá pro final da ilha pra poder encontrar Nagumo Sensei e todo mundo e ajudar eles na batalha que seria a final ali do Shide contra geral. E tem um detalhe muito importante antes do Shinpei morrer, é que o Shide parece de alguma forma também ver um pouquinho do futuro. Parece que a Heine, ela passa essas memórias pra ele. E é por isso que o Shinpei em algum momento ele pergunta ali pro Shide, você viu tudo, né? Então o que acontece? O Shide ele só tem essas memórias porque a Heine passa. Mas se a Heine talvez não passar mais essas memórias? Gostaria de saber o que vocês acham. Bom, nesse momento o Shinpei vai lá, bimbar o Nicolau, volta, consegue salvar a Mil e o Soul, impede que eles vão lá pro jardim do Alan, corre direto pra Torajimina, é um negócio assim, é o final lá da ilha, e ele corre junto com a Mil, que eu achei muito louco, ela correndo junto com ele embaixo, eles pulando das sombras, ele chegando e tal, e aí, putz, plot twist, porque a Tokiko usou uma das suas sombras, né, usou o Ross, se eu não tô enganado, e aí, mano, foi totalmente destruído facilmente pelo Shide, e a Nagumo Sensei nessa segunda luta, ela foi totalmente derrotada. Por quê? Porque a Heine deve ter passado todas as memórias pro Shide, dessa forma ele já sabia o que a Nagumo Sensei ia fazer e se preveniu para que nada daquilo acontecesse, e então que ela tá toda derrotada no chão, com um bagulho enfincado no seu peito, aí o Shinpei fica doido, aí todo mundo fica doido, aí o Shinpei fala, não, eu vou acabar comigo, pá, não sei o que, aí a Mil não deixa porque não tem mais tempo, não tem jeito, a Mil, não sei se ele vai morrer mesmo. E aí eu comecei a ficar desesperado, falei, não, meu Deus, tá tudo lascado de novo. E aí eles vão começar o embate com o Shide e a Heine. E aí então, que o Shinpei ele começa a sangrar, né, começa a chorar sangue ali. E eu acho que esse chorar sangue tá diretamente ligado ao corpo dele, o olho juntamente com aquela concha. De alguma forma o olho junto com a concha, porque o olho veio da Ushio e a conchinha também veio da Ushio. Talvez de alguma forma ali eles consigam ressuscitar ali a Ushio e a Ushio voltar. Porque aí então, quando eles vão se encarar, quando eles vão lutar e o Shinpei começa a sangrar, o negócio começa a brilhar. E detalhe, só a Mil e a Heine conseguem ver, que são as únicas sombras que estão ali. Ou seja, o Shide não consegue sentir talvez as outras sombras, ou então ele não consegue ver de fato quando isso acontece, né? Só sombras de verdade sentem. Então ele não é só um híbrido, ele é um ser diferente, né? Ele é realmente uma lama. E é então que a Heine fala assim, ó, seguinte, a gente não pode lutar, nós vamos ter que vazar, nós estamos em menor número aqui, porque ela sabia que a Ushio poderia voltar naquele momento. Como? Não faço a menor ideia, mas tava brilhando ali o bagulho. E aí nós vamos pra parte mais triste do negócio, porque a filha da polícia da Heine vaza junto com o Shide. O Shide não entende por que ela tá vazando, mas obedece, né? Vamos vazar aqui, mamãe. E aí, beleza, ele tá lá. E aí, beleza, o Shinpei vai lá em cima da Nagumo Sensei e fala, Nagumo, vamos, eu vou não sei o que, pá, ela não deixa ele se matar. E aí a Nagumo Sensei começa com um discurso maravilhoso, tipo, que eu achei muito bonito, sabe? Quando ela falou, tipo, não é o quanto você vive, mas como você vive. Tudo correlaciona com o Shinpei desde o começo, sabe? Como você vive. Você conseguiu, por exemplo, fazer o que você queria, você tem uma vida sem arrependimentos e tal. E aí a Nagumo Sensei ali morrendo, todo mundo triste pra caramba, ela tá perfurada, ela não tem mais como sobreviver, ela não vai mais viver segundo o que tá descrito no anime. Ela realmente foi um sacrifício para que eles encontrassem alguma forma de vencer o Shide, e talvez tudo isso esteja dentro da sombra do Ryonosuke, né? Ele deve carregar, talvez ele tenha carregado alguns dados ali do que teve do loop passado, talvez. E aí enquanto ela vai explicando pro Shinpei para ele salvar a Heine e libertar a Heine do Shide, porque o Shide é o verdadeiro inimigo, que ele é o verdadeiro boss, não sei o que, ela agradece todo mundo, ela fala assim, pô, deixo em suas mãos o Ryonosuke parece ter... Não sei se ele entrou no olho do Shinpei, ele tá dentro do Shinpei, ou ele tá dentro da concha junto com a Ushio, não faço a menor ideia. Mas de alguma forma o Ryonosuke ficou ali junto com o Shinpei, e aí ela dá o adeus, ela cai ali, e ela morre. E mano, quando ela morre, velho, e ela fala, Shinpei, salva a Heine, velho, salva a Heine, porque ela precisa ser salva.
Porque dentro daquela sombra existe apenas uma menininha. E acabando com todas as sombras de fato, acaba com a ameaça e acaba com a vida triste daquela menina, né? Que viveu por todo esse tempo querendo talvez uma família de verdade, alguma coisa assim. E é então que acaba ali o episódio com o Nezu gritando Rizuru, o Shinpei chorando, eu chorando também. Cara, foi um momento emocionante, cara. Eu não esperava que ela fosse morrer. Na verdade, eu esperava que ela fosse morrer, mas não desse jeito. Eu achei que dava pra salvar ela, mas aí quando eu vi, mano, eu já tava chorando em lágrimas, mano. Que episódio sensacional, que anime sensacional. As minhas teorias eu já comentei aí pra vocês. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam, tá bom? Mano, o jogo aqui já vai estar vazando, porque se eu começar a me lembrar aqui da Nagumo Sensei, eu vou começar a chorar de novo. E outra, eu assisti esse episódio 2 vezes, eu chorei nas 2 vezes, pelo amor de Deus, né? Mano, que anime bom, velho. Um dos... Ai, talvez entre no meu top 5, velho. Porque, mano, muito bom. Gente, quero muito saber o comentário de vocês, o que vocês acham que pode acontecer mais pra frente, como a Ushio talvez volte, como talvez o Ryunosuke seja usado pra tirar ali o Shide de dentro, né? Que ele consiga entrar como sombra dentro daquele lamaçal e arrancar ele lá de dentro, e aí eles consigam derrotar ele, não sei. Eu só sei que, mano, foi brabo. O episódio foi triste, assim, eu chorei no final. Eu não tava esperando... Aquele final daquele jeito eu não tava esperando, cara. Nossa. Ai, comenta aí, galera. Mano, o Joe aqui tá vazando, até uma próxima. Um beijo no coração. E não se esqueçam, gente. Não é o quanto você vive, mas como você vive. Vamos tentar viver sem arrependimento, né? Porque... Ai, foi triste demais. Tô indo nessa.